Vamos falar agora sobre como escolher a Câmara de Arbitragem e como escolher o árbitro que vai integrar o Tribunal Arbitral. Pode ser árbitro toda pessoa que seja capaz e que tenha confiança das partes. Aonde a gente vê a questão da confiança? A gente vê sobre dois aspectos. Em primeiro lugar, sobre o aspecto da imparcialidade e, em segundo lugar, sobre o aspecto da independência. A independência é uma questão um pouco mais subjetiva, né? O árbitro ele é independente quando ele não tem nenhum vínculo pessoal com nenhuma das partes ou com nenhum dos advogados das partes, quando ele não fez algum trabalho relevante para essas partes, quando ele não tem uma relação de foro íntimo, de amizade. São questões que podem comprometer a independência do árbitro e que são objetivas. Por outro lado, a gente tem a questão da imparcialidade. E a imparcialidade ela é vista sob o aspecto subjetivo. O que isso significa? É a capacidade do árbitro ser imparcial em relação a determinada questão ou determinada situação em que a parte se encontra. Então, exemplo de imparcialidade, eu tenho uma questão pessoal e eu me compadeço com a situação da parte, não às vezes especificamente não tem uma relação com a parte, mas tem uma relação com a situação em que a parte se encontra, então tem uma tendência à parcialidade para o julgamento daquela questão. Ou, eventualmente, já fiz um trabalho sobre uma questão envolvida numa determinada arbitragem em que eu defendo determinada posição. Existe ali uma imparcialidade em relação à matéria também. A independência e a imparcialidade são tão relevantes que elas podem, inclusive, acarretar na anulação da sentença arbitral. O artigo 32 da Lei de Arbitragem, ele prevê expressamente essas duas hipóteses como uma causa de anulação. Então, sempre que verificada uma causa de imparcialidade ou uma causa de dependência de um dos árbitros, as partes podem se valer do Poder Judiciário e buscar anulação, e uma vez comprovada a parcialidade ou a dependência, o laudo arbitral tende a ser anulado pelo Poder Judiciário, o que significa que todo o procedimento vai ter que ser refeito. Embora não exista uma lei específica ou um regulamento específico prevendo quais são exatamente as causas que configuram parcialidade ou que configuram dependência do árbitro, existem diretrizes. Então, por exemplo, são casos mais graves. Você ter trabalhado e recebido honorários de uma das partes nos últimos 3 anos, desde a sua nomeação, você ter relação direta com os advogados da parte contrária. Então, são casos bem graves, né, e bem objetivos daquilo que pode ser interpretado como uma afronta à independência do árbitro. Além disso, são aplicáveis também, para fins de definição da imparcialidade do árbitro, as mesmas regras de suspeição aos quais os juízes, no âmbito do Poder Judiciário, também estão sujeitos. O que a gente tem visto bastante aparecer no Poder Judiciário são duas situações diversas, né? A primeira situação é em que a parte, nitidamente inconformada com o resultado negativo da arbitragem, vai ao judiciário buscar a anulação da sentença arbitral, como se o judiciário fosse uma instância de recurso à arbitragem, o que a gente sabe que não há, porque a sentença arbitral é irrecorrível. E há também aquela situação que, de fato, se verifica uma falha no dever de revelação, ou seja, alguma coisa importante que deveria ter sido revelada de início, que era conhecida pelo árbitro a data da revelação e que não foi feita, foi omitida, e isso sim leva, de fato, o que a gente tem observado na jurisprudência, à anulação da sentença arbitral. A escolha da Câmara Arbitral depende, em primeiro lugar, de especialidade. Tem câmaras que ficaram conhecidas por decidirem alguns tipos de matéria ou por terem algumas características que se amoldam a alguns tipos de procedimento. Então, a Câmara mesmo, com o passar do tempo e com os procedimentos que foi realizando, acaba adquirindo uma expertise e um conhecimento a respeito do assunto. Um segundo elemento a ser levado em consideração é o regulamento. É importante que, antes de indicar determinada Câmara, o advogado tenha conhecimento do regulamento para compreender se aquele conjunto de regras se amolda àquilo que ele espera de um eventual litígio. E um terceiro elemento, que também é bastante importante, é a questão de custo, né? As câmaras têm tabelas de custos e de honorários de árbitros. Por que isso é importante? Porque o custo deve ser razoável, deve ser proporcional, né? Deve guardar uma relação de proporcionalidade com os valores envolvidos em eventual litígio. Não adianta nada escolher uma câmara mais cara, uma câmara que tenha
um custo maior, que tenha árbitros com honorários mais altos, ainda que essa Câmara seja mais sofisticada, se o contrato, por exemplo, envolve valores menores, né? Esse é um erro que a gente vê com alguma frequência e que às vezes acaba inviabilizando eventual litígio. Por quê? Porque o custo do litígio fica desproporcional à vantagem econômica que se espera dele. Então, esses elementos, né, então, especialidade, regulamento e custos são relevantes na escolha da Câmara Arbitral.